Boa noite! Estamos aqui em mais uma noite de terça-feira, exatamente às 7h07. E hoje com um tema que eu falei o dia todo para vocês, a gente conversou o dia todo sobre isso, a gente falou sobre storytelling. Isso, a arte de contar histórias através das imagens e fazer com que seu público engaje com você através dessas histórias. Pois é. Ao longo desse tempo todo que eu trabalho com fotografia, eu percebi que as pessoas tinham uma necessidade de contar um pouquinho mais de história aí. Enfim, então na live de hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto, tá? A gente vai discutir muito sobre isso, tá? Vai ser uma aula muito massa, eu fiz muita anotação aqui para eu poder não me esquecer, porque o fato de ser um assunto muito rico de informações, eu corri o risco de esquecer alguma coisa. Então eu me pautei aqui, eu estou com uma tela aqui na minha frente, onde eu vou falando com vocês sobre diversos assuntos, coloquei vários tópicos aqui para a gente não poder esquecer. Então a ideia é a gente trabalhar de uma forma que vocês realmente saiam dessa live hoje, sabendo como utilizar as imagens de vocês para poder encantar os seus clientes, né, encantar o seu público. Seja ele no seu Instagram, seja ele na sua divulgação, enfim. Né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Meire que já está aqui com a gente, a Ritinha também já está por aqui, tá? Seja bem-vinda à live de hoje. Então hoje, como toda terça-feira, às 7h07, a gente está aqui para entregar muito resultado para vocês e falar bastante para vocês sobre isso. Como a gente agenda o horário nosso aqui para 7h07, então o que eu vou pedir para vocês, a gente vai conversar um pouquinho aqui, até que o pessoal comece a chegar. A Nicole Greco já está por aqui, o César também acabou de chegar, a Roberlita, que eu vou fotografar o casamento dela agora em breve, já está na live também. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu acenar para vocês aqui. Como que vocês estão? Gostaria que vocês falassem para mim, Marcelo que é um cara que ensina muito no YouTube. Marcelo, uma honra ter você aqui comigo na minha live, viu, cara? Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Tá? Hoje a gente vai entregar muito conteúdo aqui, inclusive que vai servir muito para você quando você der essas aulas de plástico. Você que é um cara já que consegue contar histórias incríveis lá no seu canal, né? Eu acompanho você já tem algum tempo e realmente a gente aprende muito com tudo que você oferece lá. O que eu quero pedir para vocês aqui agora é que vocês coloquem aqui nos comentários se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo me ver bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Eu sei que tem gente de longe aqui que a gente está falando e eu não sei se o sinal da internet está chegando tão bem aí para você assim como está aqui comigo. Às vezes acontece de, para mim aqui a imagem está perfeita, mas para você tá aí travando. Então coloca aqui nos comentários como que tá a situação aí para você, se está chegando, se não tá, se vocês estão me ouvindo bem também, tá bom? Mas vamos lá. A live de hoje eu não vou ficar com muitas delongas aqui, é lógico, eu falei para vocês, 7h07 a gente inicia, então eu dou uns 5 minutinhos para a gente poder conversar um pouquinho. Então se você que está aqui na live ainda não me conhece, meu nome é Peterson Mensoni, eu sou um fotógrafo e sou um mentor de imagem de impacto também. Qual que é a ideia? É a gente fazer você mudar o seu negócio, mudar a sua estrutura de negócio através da imagem também. Tá? Sou um fotógrafo com mais de 15 anos de experiência, comecei um bom tempo atrás e nesse período todo a gente vem adquirindo experiência e vem também ouvindo as pessoas, né? E muito do que a gente escuta é assim, poxa Peterson, como que a gente faz para ter essa imagem bonita para a gente colocar aqui no Instagram? Caramba, Peterson, eu queria tanto saber tirar uma fotografia legal. Ou então, como que eu faço uma imagem? Quando eu estou falando de fotografia, gente, é lógico porque é minha expertise. Mas para muitos aqui que talvez não saibam, eu vim do vídeo, né? Então, muitos desses vídeos que vocês veem no meu Instagram, sou eu mesmo que faço a captura das imagens, eu mesmo que faço as edições, eu mesmo que penso em um roteiro para eles. Roteiro, coisa que a gente vai falar sobre isso na live de hoje também, né? Então, o fato de eu ter vindo do vídeo me permite ter experiência suficiente para falar para vocês sobre imagens, tanto fotografia quanto vídeo. E quando a gente faz a união dessas duas coisas, a gente tem um resultado muito significativo. É um resultado que realmente traz muita informação para a gente e faz com que a gente cresça nas redes sociais também. Tá? É um trabalho de formiguinha, sim, mas a gente não está falando não só de Instagram, a gente está falando também de venda aqui. Tá? E o que eu queria deixar claro para vocês aqui hoje é que no final dessa live, eu estava esquecendo já, como eu falei para vocês, deixei tudo anotadinho aqui já para não esquecer, mas no final da live de hoje,
eu vou entregar para vocês um produto aqui, pra galera que estiver na live, que vai estar massa pra caramba também. Algo que eu preparei com muito carinho para vocês. E se fizer sentido para vocês, ficar até o final e entender logo depois que a gente falar sobre essa aula aqui, aí vocês vão entender como vai funcionar, tá bom? Eu vou pedir para vocês agora, tem um aviãozinho aqui do lado, pedir para vocês chamarem os amigos de vocês para vir para a live também. Para aqueles que fizerem sentido em participar aqui, é lógico, né? Então eu já estou convidando aqui alguns amigos, de preferência aqueles que estiverem online aí, e mostra para eles que a live hoje realmente faz sentido de eles estarem aqui participando com a gente, tá? Indiquei aqui, chamei uns 4, 5, para chegar aqui. Olá, Débora, tudo bom com você? Quanto tempo, hein, Débora? Faz tempo que eu não te vejo. Sobre fotografia, tá aqui com a gente também na live de hoje. E espero que eu possa contribuir muito com vocês. Então vamos lá. Vamos parar de churumelos e vamos direto ao assunto sobre o que a gente vem falando sobre esse tempo todo. Fala, Ed Carlos. Irmão, saudade de você, hein? Forte abraço. Storytelling. A arte de contar histórias através da imagem. É isso daí. Então, como que a gente consegue contar histórias através da imagem? Então, eu vou revelar alguns segredos para vocês, que é para vocês realmente impactarem o público de vocês com as imagens que vocês mesmos vão fazer. O que eu vou fazer aqui hoje é ensinar vocês a capturar essas imagens, a descobrir um roteiro certo, e para fazer com que as pessoas se envolvam com o conteúdo, tá? Isso pode ser se você vende alguma coisa ou não, que não é de Carlos, eu sei que ele canta, enfim, então pode ser que seja alguma coisa nesse sentido. Eu sei que tem profissionais como o Marcelo, que por exemplo estava com a gente aqui na live, que ele já cria aula, então essa chamada que ele faz hoje lá do Instagram dele para trazer para dentro do YouTube também é extremamente importante, né? Então são coisas assim que a gente vai ajudando vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar aqui um pouquinho é o seguinte. Então como que a gente vai transformar as suas imagens em ferramentas poderosas para poder fazer sucesso nas suas redes sociais ou nas suas vendas aí, tá? Então a gente vai entender o seguinte. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Como que a gente vai contar essa história para a gente poder emocionar o público? Então a primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Se você tiver um papel e caneta aí perto de você, eu vou pedir para que você pegue, até para você poder anotar, tá? Eu listei alguns passos aqui e que é importante que você tenha isso aí anotado, para depois você poder entender como é que funciona isso tudo. Então se você tiver um papel e caneta aí, ótimo, anota aí. Eu vou conversando com vocês aqui um pouquinho para dar tempo. Se você não pegou, vai lá e busca, enfim, e a gente vai colocando aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Quando a gente fala em habilidade de contar histórias, eu estou dizendo que a gente tem que criar uma conexão emocional com o público. Eu preciso fazer com que esse público realmente entenda aquilo que eu tenho para oferecer, seja um serviço, seja um produto, ou seja a minha vida mesmo. Sei que tem muita gente que está na internet hoje só para poder mostrar a vida mesmo, né? Então, quando a gente está falando em mostrar isso e contar essa história, eu estou falando de uma narrativa visual. Como eu vou fazer para que o meu cliente, como é que eu vou fazer para que o espectador se conecte comigo ao ponto de assistir o meu vídeo ou de ver minhas fotos até o fim? Então, por exemplo, quando eu crio um álbum de casamento para o meu cliente, eu conto toda uma história através de imagem. Tanto que quando eu entrego para o meu cliente hoje o álbum, eu nem falo para ele que é um álbum fotográfico. Ele recebe de mim um livro fotográfico. Então a gente bem sabe que os livros contam histórias, né? E eu consigo contar essas histórias através das minhas fotografias. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo que a gente tem que fazer é compreender a essência da história. Então passo 1, compreender a essência da história. Então o que eu quero contar? Eu preciso entender o que se passa. Como que eu vou trabalhar com essa informação? E aí o passo 2 é planejar as minhas imagens. Então quando eu vou criar um vídeo ou quando eu vou criar um carrossel no Instagram, eu preciso planejar as minhas imagens. Eu preciso entender como que eu vou contar uma história através dessas imagens. Quem aqui que já leu o Gibi, por exemplo? Né? Quem já leu o Gibi aqui, escreve para mim assim, eu. Quem que já leu o Gibi? Quando a gente está falando do Gibi, o Gibi nem sempre ele tem uma fala lá.
aquelas tirinhas, por exemplo, que a gente via muito em jornal. Hoje a gente tem pouco jornal, mas a gente tem mais na internet. A galera que me segue aqui acaba sendo um pouco mais nova. Quando a gente está falando disso, a gente está colocando aqui que a história é contada através das imagens e nem sempre é falado. Olha lá, a Débora já falou ali que ela já leu o gibi. Então a história é feita dessa forma. E aí que a gente tem que fazer o seguinte: quando a gente planeja as imagens, a gente consegue chegar no final da história. Mas a gente precisa o quê? Capturar emoções autênticas também. Quando eu estou falando de emoção autêntica, aí na maioria das pessoas vai entender assim: Peterson, mas eu vendo o shampoo, cara. Eu vendo shampoo. Como que eu vou captar emoção com shampoo? Né? Então, como que eu vou captar isso? Então, a ideia dessa captação, como que eu vou fazer para essa captação que a gente vai colocar aqui, é o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Propaganda da Coca-Cola, por exemplo. Quando a gente vê a propaganda da Coca-Cola, a Coca-Cola ela não fica lá mostrando a imagem da Coca, enfim. A Coca-Cola, na verdade, ela gera um ambiente, né? E dentro desse ambiente de família, de afeto, de agrado, de felicidade, ela vende a Coca-Cola. Então, ela pega a Coca e vincula isso a um sentimento. Então, quando a gente está falando de captar emoções autênticas, de capturar emoções autênticas, estou falando que a minha imagem tem que ficar vinculada a uma emoção. E quando a gente junta essas duas coisas, a gente tem esse boom que tem de prender a atenção, enfim, e a gente consegue contar a história melhor. Aí a gente tem que utilizar o ambiente também para essa nossa narrativa. Como que a gente tem que fazer esse ambiente da nossa narrativa? Peraí, gente, eu vou pedir só para diminuir o retorno aqui para mim. Diminui só o retorno para mim um pouquinho aí, por favor, Meire. Que eu tô me ouvindo 2 vezes. Obrigado. Eu tô falando aqui, tô me ouvindo aí, tá? Eu tô me embolando. Vamos lá. A gente põe um retorno aqui pra gente poder entender se vocês estão recebendo a informação correta, se tá tudo certinho, como que tá. Enfim, a estrutura disso tudo é para poder ensinar vocês cada vez mais, né? E para vocês conseguirem realmente chegar no resultado que vocês estão buscando. Afinal, vocês estão aí hoje, terça-feira, agora 7h20, para poder ficar aí me ouvindo aí da casa de vocês, para poder aprender alguma coisa, com certeza. Fala, Amon, cara, seja bem-vindo. Rafa Cardoso também tá por aqui. Deixa eu aproveitar e dar um oi pra galera que chegou aqui agora. Samanta, seja bem-vinda. Geviana, a Libanês tá aqui, cara, quanto tempo. A Débora, sobre fotografia. A Suelen Cristina também está por aqui. Nicole Greco eu já falei. Bom, as demais que eu já falei hoje. Boa noite para vocês, gente. Realmente sejam muito bem-vindos a essa live daqui. Bom, vamos lá, vamos continuando. Aí a gente tem que utilizar o quê? A luz, o ambiente, para a gente poder intensificar a narrativa. Então, quando eu estou falando de luz e ambiente, eu estou dizendo o seguinte: qual luz que eu vou usar e de que forma que eu vou utilizar essa luz para poder engajar com o meu público do lado de lá. Por exemplo, na live passada eu utilizei uma luz mais difusa, né? Era uma luz mais que gerava uma emoção diferente, mas porque a gente estava falando de um outro assunto. Hoje eu estou trazendo uma luz mais confortável para vocês, nem tão branca, tá? Mas uma luz mais confortável para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais e isso não cansar muito vocês. Eu poderia trabalhar com uma luz mais forte, mais clara, sala de aula, por exemplo? Sim, ia gerar uma atmosfera de ensino aqui. Mas eu quis deixar essa luz mais confortável, porque eu sei que você está na sua casa agora, talvez tenha acabado de chegar do trabalho, né? Ou trabalhou o dia todo. Então tem coisas que a gente está aqui para mostrar para vocês a forma de a gente se conectar também. Então eu sei que essa luz um pouquinho mais amarelinha, ela traz um pouquinho mais de conforto e faz com que você fique mais à vontade de me ouvir agora nesse momento, tá? E um outro passo que a gente tem aqui seria da edição e pós-produção. Toda a imagem é necessário uma pós-produção. Às vezes é um ângulo que a gente tem que fazer, a gente precisa cortar essa foto de uma forma diferente. Às vezes a própria imagem de captura de vídeo, por exemplo, às vezes a gente precisa trabalhar com ela de uma forma diferente para a gente poder impactar o nosso público. Existe algo na fotografia que a gente chama de regra dos terços. Todo celular da gente, quando a gente coloca foto,
tem aquelas linhas de grade, sabe? Deixa eu desenhar aqui e mostrar pra vocês, peraí. É o famoso quem sabe faz ao vivo, né? Então as linhas de grade, peraí que eu vou mostrar aqui. Essas aqui, ó. Então a gente tem um celular e aqui a gente tem as linhas de grade, né? É lógico que aqui não tá certinho, eu acabei de riscar aqui pra gente poder entender. Dentro dessa linha de grade aqui, é o que a gente chama de regra dos terços. Esses daqui são pontos de atenção. Então, dentro de uma fotografia, a gente utiliza algumas regras para a gente poder aproximar, tá, o cliente da onde a gente quer olhar. Então, por exemplo, se eu quero mostrar para o meu cliente Deixa eu pegar aqui alguma coisa que não gere propaganda, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ter nada aqui agora de bate-pronto. Mas, por exemplo, se eu quero mostrar para o meu cliente, colocar em evidência esse isqueiro aqui, por exemplo, se eu colocar ele aqui embaixo, eu vou fazer com que o meu cliente olhe aqui para baixo. Se eu deixar ele aqui em cima e aqui embaixo tiver outras coisas, talvez ele não dê tanto ponto de atenção. Ou aqui vai ficar muito vazio, eu não vou conseguir entender. Depois eu vou puxar uma imagem aqui para vocês entenderem quando a gente está falando de emoção. Eu tenho algo aqui na minha tela e depois eu vou virar aqui o celular para a tela para vocês darem uma olhada também. Santa Lum acabou de chegar por aqui também. Destrave seus exames também. Cara, tem uma galera muito boa entrando nas lives aqui. E depois, são pessoas, inclusive, que eu tenho aqui numa lista pra gente poder fazer uma collab depois, tá? Mas vamos lá. Eu parei aqui com vocês no edição e pós-produção. E aí outra coisa. Eu acho que por último, mas não menos importante, é como a gente vai contar essa história de forma clara nas redes sociais ou através de banner, folders, vídeos em prédios, em outdoors, enfim. Como que eu vou contar isso de forma clara? Porque o que acontece? O meu espectador, o cara que está aí do outro lado, ele quer uma mensagem clara e rápida. O mundo hoje, ele está assim, ó. Então ele vive muito rápido. Então, ó, eu vou virar aqui a tela, vamos ver se a gente consegue olhar aqui. Eu quero mostrar para vocês uma narrativa de contando a história. Então eu vou fazer isso aqui meio ao vivo mesmo, só para vocês entenderem. Então eu tenho aqui na minha... deu, ó, ficou legal. Maravilha. O que eu queria mostrar para vocês era isso daqui, ó. A forma que eu coloquei essa fotografia aqui. Então, é lógico, isso daqui é minha tela onde eu tô utilizando para não esquecer e passar algumas informações para vocês. Mas quando a gente está contando história, é isso que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente verifica esse noivo olhando para o pai, o olhar dele, o olhar de um para o outro. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Consigo. Pera aí. Deixa eu dar mais um zoomzinho aqui. Deixa eu ver. Parabéns, Petros. Vou ter que sair para uma reunião, mas depois vejo. Maravilha. Essa live especial... Vamos lá. No final da live, gente, eu já falei para alguns aqui, nem todos viram. No final da live de hoje, eu vou entregar para vocês um produto aqui muito especial que vai ajudar muito vocês a contarem histórias através da imagem, tá? É um presente aqui para vocês, mas só para quem estiver na live mesmo, tá bom? Tá, um beijo, gente. Obrigado, viu, para quem não tá precisando sair agora. Mas vamos lá. Então, quando a gente está falando da imagem, é isso, ó. Nós temos aqui um espectador, nós temos aqui uma outra espectadora e nós temos aqui os personagens principais da nossa história. A conexão do olhar do filho, que é esse, com o pai, gerou isso daqui. E quando a gente está falando que isso daqui gera uma emoção, ela gera uma emoção em todo mundo. Esse tipo de imagem, esse tipo de detalhe da lágrima, do afago do pai, do filho que está indo embora, do filho que está indo viver uma nova vida, um filho que está indo viver a vida dele, que está constituindo uma nova família.
Então, quando a gente está falando de contar imagens, é isso que eu estou dizendo para vocês. É a gente conectar as pessoas através da imagem. Como que eu faço com que as pessoas confiem em mim, entendam o que eu estou passando, queiram comprar o meu produto ou queiram comprar o meu serviço através de uma fotografia ou através de um vídeo? Vocês que me seguem aqui viu que essa semana eu postei algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou lendo pela 4ª vez O Segredo da Mente Milionária. E eu peguei o livro para ler e resolvi criar uma conexão do meu livro com a minha vida aqui, né? De como que funciona a minha vida, das minhas viagens, das minhas histórias, de eu fotografar e de para onde que eu vou. E eu preciso criar um contexto para isso. Então, quando eu sentei para pegar o livro, que eu fui pegar meu livro lá na minha biblioteca, que eu fui pegar ele lá na estante de livros, que eu fui escolher um livro para ver, eu falei assim, cara, isso aqui dá uma boa história. Por que eu não gravo isso? Por que eu não registro isso para mostrar para as pessoas um pouquinho de como eu vivo aqui? Porque esse contar histórias para vocês conectam vocês comigo, porque fazem vocês fazer parte da minha vida. Faz sentido isso para vocês ou não? Que esse tipo de história faz com que vocês se conectem comigo e que vocês entendam como funciona e vocês façam parte da minha vida também. Porque quando vocês passam a ser meus clientes ou quando vocês passam a fazer parte daquilo que eu entrego aqui, eu entendo que vocês fazem parte da minha vida. Porque a minha história de vida, ela é construída através da vida de vocês também. É louco isso, né? É louco isso. Imagina, cada casamento que eu fotografei desde 2010, que eu comecei, se não me engano, até hoje. Cada história que foi contada através das minhas lentes. Né? Como que isso funciona? Né? Como que eu consigo trazer isso para mim? Né? Vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu já passar aqui, senão eu vou acabar me perdendo. Vou só fazer uma recapitulação aqui. Então a gente estava falando sobre os pontos que a gente tem para poder contar a história. Então vamos lá. Ponto 1. Se você não anotou, aproveite para anotar agora. Compreenda a essência da história. 2. Planeje suas imagens. 3. Capture emoções autênticas. 4. Use a luz e o ambiente para intensificar a narrativa. 5. Edição e pós-produção. E a 6. Conte a história de forma clara nas redes sociais ou em qualquer outro canal que você precisar falar. Beleza? Perfeito? Fez sentido para vocês até aqui? Estão me entendendo? Tá ficando alguma dúvida? Gente, vamos entender o seguinte, que aqui nessa live é uma live de interação, tá? Vocês podem mandar comentário, tem uma caixinha de pergunta aqui, vocês podem, por favor, me fazer pergunta. Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder isso para vocês. Vou ficar muito feliz mesmo pra gente poder falar e entregar muita coisa para vocês. Até porque faz mais sentido eu aqui, a gente conversando e vocês entregando material para mim, pra gente poder desenvolver cada vez mais, tá? Então vamos lá. Então, como eu falei para vocês lá no ponto 1, antes de a gente criar a imagem, é crucial a gente entender a essência da história que a gente deseja contar. Então assim, vamos lá. Qual que é o tema ou a mensagem central, tá, da minha história? Qual que é o tema ou a mensagem central? Quem são os personagens principais? Então lembra que na foto anterior eu mostrei para vocês o noivo e o pai do noivo. Então quem são os meus personagens principais? Na verdade o personagem principal naquela história ali seria o noivo. Não é isso? Fala, Lê, tudo bem, irmão? Como que tá? O Lê Foto e Vídeo acabou de chegar por aqui também, um cara que conhecia há muito tempo atrás de Jundiaí, acho que logo quando eu cheguei por aqui, um cara extremamente sensacional. Cara, saudade de você, hein? Você está em Sorocaba, né, se eu não me engano. Faz tempo que eu não te vejo, hein, cara? Aproveitando aqui, que eu já dei essa paradinha, para agradecer também a presença da Thaís, que acabou de chegar, da Natália Miller, né, que tá por aqui ainda. Destrave seus exames, mandou aqui, tenho que sair, mas está muito bom. Cara, obrigado mesmo, de verdade. Pena que você saiu, sim, né? Mas vamos ver se a gente deixa isso aqui para reprise, para vocês poderem assistir depois. Que mais? É isso aí, vamos lá. Acho que isso mais já. Pessoal do Best Gourmet tá por aqui. Pedrão, lá diretamente de São José do Rio Preto.
aqui na live. Cara, obrigado pela sua presença aqui na live também. Best Gourmet, melhor aplicativo de descontos de Jundiaí. Roberlita, boa noite, ansiosa para o meu grande dia. Sei que vamos estar em boas mãos. Obrigado, Roberlita. E eu tenho certeza que vai ser um dia incrível, 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 incrível. Roberlita, por falar em vocês, depois você dá uma chamadinha, gente, aqui. Eu vou pedir para alguém da minha equipe entrar em contato para vocês, para a gente marcar o seu pré-wedding, que vai ser num lugar maravilhoso, que a gente já combinou, mas eu vou deixar isso aqui como suspense para a galera. Ou será que a gente conta onde a gente vai fazer o pré-wedding de vocês? Se você achar que a gente deve contar, você manda aqui, já fala onde que vai ser, para todo mundo ficar sabendo. Olê, entrei porque é um tema que comecei a estudar e prestigiar a sua pessoa. Ô, irmão, obrigado, cara. Obrigado mesmo, Lê. Cara, realmente, esse tema de storytelling é algo que é muito, muito falado. A galera inteira fala, mas na verdade, acho que ninguém sabe direito o que que é. E aí a minha ideia dentro dessa live é entregar isso aqui assim, ó, de mão beijada pra galera. Não, conta você pra gente aí, Roberlita. Vamos lá, vamos interagir nessa live. Roberlita deixou contar. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que o pré-wedding dela vai ser num lugar, cara, que ele é maravilhoso. Ele é um lugar onde eu me conecto muito e que eu amo estar. Eu costumo dizer que lá é minha segunda casa. É maravilhoso lá. Maravilhoso. Mentira, cara. Lecão! Eu não tô acreditando que o Alex tá por aqui. Alex, cara, quanto tempo que eu não te vejo, hein, cara? Cara, um forte abraço pra você, pra Nena, pras crianças. Cara, mas muito tempo mesmo. Mas vamos lá. Dando sequência. Então, bora lá. Então, a gente tava falando que antes a gente começar a criar as imagens, é crucial entender a essência da história que a gente deseja contar. Então, o que eu vou contar? Como que eu vou contar? Para quem que eu vou contar? Quando? De que forma? Beleza? E aí a gente vai falar o seguinte. Primeira coisa, eu tenho que perguntar para mim mesmo. Então pergunte para você, quando você for criar isso. Qual que é o tema ou a mensagem central? Qual que é o tema? Tá? Sobre o que você vai falar? Aí quais que são os personagens principais? Depois de feito isso, em qual que cenário que você vai fazer isso? Qual que é o ambiente que isso vai acontecer? Né? E aí você vai ter que também entender qual a emoção ou a reação que você deseja causar lá no seu público. Então, por exemplo, deixa eu pegar um negócio aqui. Cara, eu acho massa isso aqui. Esse produto chama-se Arniquinha. Alguém conhece? Alguém já viu o que é esse produto aqui? Isso aqui é um produto spray, tá? Tem um cheiro característico. Alguém já viu? Já? Conhece isso aqui? Arniquinha? Eu acho que pouca gente vai conhecer isso daqui. Isso aqui é coisa de vó. Só que daí colocaram isso aqui em spray. Olha que cheirinho bom. Por que eu tenho isso daqui? Porque eu sou um cara que me meto a besta às vezes de fazer coisas que às vezes eu não sei. Não vai passar no tapete não, nem no topete. Nem no tapete, nem no topete. Isso daqui, gente, é quando você bate alguma coisa, você se machuca, alguma coisa nesse sentido. É como se fosse um gelol. Se eu falar gelol, tu não vai conhecer. No topete, eu imaginei que era um topete. Não, esse aqui não é de passar no topete, não. Cara, e esse topete aqui, ele é natural, cara. Acho que de tanto eu pentear assim que ele já ficou. Aí, o Lecão já falou aqui que sim, é arnica, conhece também, né? O Lecão já falou assim, já viu em pomada? Sim, tem em pomada. E esse daqui é em spray. Tá? O que é isso é feito? É para não ficar roxo, exato, para a gente tirar a dor, para não machucar. Então, se eu tivesse que criar uma imagem sobre isso para conectar com o meu público, que imagem eu criaria? Que fotografia eu faria? De que forma que eu faria isso? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que entender qual que é a mensagem que eu quero passar, que reação que eu quero passar para o meu público. Quando a gente via as propagandas da Gelol, a gente via lá, o que era? Bateu, machucou, passa Gelol, era alguma coisa nesse sentido. E mostrava o cara jogando bola, ele batia, ou alguém batia, topava, a mulher topava no canto da mesa, né? O cara machucava jogando bola, então tinha alguma coisa nesse sentido. E aí a fotografia é a mesma coisa. Eu vou fotografar isso aqui aonde? No mar? Não. Eu posso fotografar isso aqui com um fundo de um tatame de jiu-jitsu, por exemplo? Poderia. Porque as pessoas não se contundem no jiu-jitsu, não se machucam, ficam doloridas. A Roberlita acabou de desvendar o mistério do pré-wedding dela.
Pré-wedding dela vai ser na minha segunda casa, que é lá em Ilhabela. Cara, Ilhabela é um dos lugares mais maravilhosos do planeta. Se você ainda não conheceu Ilhabela, por favor, vá conhecer. Porque lá é incrível. Incrível. Ilhabela é um lugar mágico. O pessoal fala que Florianópolis é a ilha da magia, mas não chega nem aos pés da Ilhabela. E ó que eu já estive nos dois lugares, mas Ilhabela mora dentro do meu coração e é um lugar que eu quero, quando eu chegar no meu auge, assim, falar assim, tá bom já. Tá bom, agora você vai curtir mais a vida, porque eu já curto a doidado hoje. Você vai curtir mais, vai ser lá pra Ilhabela que eu vou. A ideia é essa, morar lá, ficar por lá e de lá viajar, enfim. Então quando a gente tá falando de conexão é isso, tá? Beleza? Então eu tenho conexão com Ilhabela. Como que eu contaria uma história sobre Ilhabela? Seria falando de Arniquinha? Provavelmente não, tá? Então como que eu criaria um produto para isso daqui? Beleza? Gente, tá ficando dúvidas até aqui? Se você tem alguma dúvida, por favor, me chama aqui e fala. Manda aqui nos comentários, tá? Por favor, manda nos comentários aqui, porque daí eu vou conseguindo responder vocês. Dica de ilha. Vitória. Vitória, não entendi, Lê. Manda, me explica um pouquinho melhor, porque eu não entendi. Vamos lá. Onde é que fica? E tem mais? Posso contar? Pode, lógico que pode. Conta tudo, entrega tudo. Hoje a gente pode entregar tudo. Essa live está extremamente especial. A gente está entregando tudo nessa live. Inclusive, onde vai ser o pré-wedding da Roberlita. Você vai falar o que seu marido vai fazer lá? É isso? Ah, Vitória Espírito Santo. Sim, Vitória Espírito Santo, lógico. Não, lá é maravilhoso, mas eu não conheço ainda. Só conheço de fotografias mesmo, de imagem. E já sei que lá é muito maravilhoso, muito bonito. São lugares que eu preciso conhecer ainda. Não conheço. Sabe que eu conheço todo o sul, o sudeste do país. O norte e o nordeste ainda não. Preciso conhecer um pouquinho essa outra região do nosso país aqui, que é maravilhoso, inclusive, né? Vamos voltar ao storytelling, Lê, porque senão a gente fica papeando aqui e a gente vai embora. E aí uma coisa que eu quero contar pra vocês é o seguinte, isso aqui eu vou ter que mostrar. Ah, tá, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando a gente tá falando de contar histórias, não agora, mas depois, segura a ansiedade, segura a curiosidade, e depois você vai lá olhar. Eu montei um Reels com imagens dessa pessoa aqui, ó, quer ver? Deixa eu só jogar aqui, peraí. Com imagens dessa pessoa aqui. Eu estava fazendo um passeio na Paulista e eu estava com o meu equipamento fotográfico e eu vi esse cara tocando esse cello. E ele estava sozinho no meio da Paulista tocando. E de repente as pessoas foram parando em volta e começaram a ouvir ele cantar. Ele tocar. E foi muito legal porque a conexão que ele levava para as pessoas, em meio àquele caos, em meio àquela loucura que tinha ali da Avenida Paulista, em meio a toda aquela bagunça que a gente tem da Paulista. Deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, fica mais fácil pra gente conversar. Em meio a toda aquela loucura ali na Paulista, esse cara conseguiu trazer paz ali pra dentro. Isso que é legal, né? Como que as pessoas conseguem trazer paz em meio ao caos. O que ele fez? Ele entendeu o ambiente que ele ia. Oi, Paula. Boa noite, Paula. Boa noite. Ele entendeu o ambiente que ele ia. Ele entendeu as pessoas que ele ia atingir. E ele preparou um repertório que fizesse com que as pessoas se conectassem a ele. Ele estava tocando músicas lindíssimas no violoncelo. E que me fez parar e me trouxe vontade de fotografar. Isso está lá no meu Reels, eu coloquei já tem um tempinho, sabe? Depois vocês entram no Reels lá no Instagram e vai ter lá para vocês conhecerem. Então tem coisas assim que é fantástico, como que as pessoas conseguem se conectar com a gente com um simples gesto. O que ele foi fazer lá pra gente? É storytelling. Ele criou uma narrativa. E aí ele criou um começo, um meio e fim para isso tudo, né? Então, quando a gente vai criar alguma coisa, a gente tem que planejar. Então a gente precisa planejar as nossas imagens. É necessário a gente planejar isso tudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pense. Para e pensa. O que eu vou fazer?
como eu vou fazer? Quando? De que forma que isso vai ser feito, que isso vai ser executado? Queria dar um alô aqui pro pessoal do Meca Shop, que é uma galera show de bola, mora no fundo do meu coração e eu amo o chopp de vocês, tá? Obrigado por vocês existirem, o chopp de vocês é incrível, inclusive vocês poderiam mandar pra cá e eu faço uma propaganda, ao invés de tomar água, igual eu tô tomando aqui, ó, vou mostrar, é água, tá? Ao invés de tomar água, tô tomando aqui. O Lucas chegou aqui, ele vai falar que é vodka. O Lucas já foi meu aluno. Chegou aqui e vai falar que é vodka. Mas não é. É água. Tá? Poderia mandar um shopping pra cá. Oi, Paula, tudo bom? Paula Borges Imóveis. A Paula, gente, é uma corretora de imóveis, uma imobiliária lá no sul do país. Lá no Rio Grande do Sul. De Novo Hamburgo, se eu não me engano. E, cara, ela tem uns imóveis incríveis. E aí quando eu entro lá no Instagram dela, eu vejo ela falando sobre os imóveis, e eu percebo toda essa narrativa que ela traz dos imóveis, eu fico com vontade de comprar todos que ela coloca aqui. Todos os imóveis que ela fala lá no Instagram dela, me dá vontade de comprar. Porque ela realmente se conecta, né? E os imóveis que ela tem lá são imóveis bons, de alto padrão, acho que eu posso dizer aí. São imóveis legais e com valores legais também, viu, Paula? E falar nisso, eu vi um apartamento esse dia que você postou, me deu vontade de comprar. Mas é que não faz muito sentido eu comprar um apartamento aí no Rio Grande do Sul, ainda, né? A gente tem planos, coisas novas que estão acontecendo, que já vem acontecendo há algum tempo, mas que eu não posso revelar tudo aqui ainda, porque é aquela história, quando a coisa está muito boa e já está borbulhando aqui, a gente tem que segurar um pouquinho, para poder segurar a audiência também. E fazer que lá no futuro que vocês entendam e falem assim, cara, como que ele conseguiu tudo isso? E aí eu vou explicar no passo a passo para vocês como que foi o método que eu utilizei para poder alcançar tudo que eu estou alcançando agora. Mas aguenta aí, porque eu estou testando e vou validar tudo isso para poder depois entregar para vocês. E falando em entregar, no final dessa live, vou entregar para vocês um link especial para vocês poderem adquirir algo massa pra caramba. Que vocês vão ter algo legal nas mãos de vocês agora, tá? Mas vamos lá, sobre fotografia. Tudo pode acontecer no Passeio na Paulista, e a avenida mais democrática de todas. Tem espaço para todos. Verdade. Inclusive você fez um trabalho na Paulista esses dias, né? Eu vi que você estava com um trabalho lá na Paulista, e eu vi, acho que se eu não me engano, no seu Instagram. Acho que você postou alguma coisa com relação a isso. Eu vi que você estava com um trabalho lá. Mas vamos lá, gente. Voltando para o storytelling. Eu parei no pense, planeja suas imagens. Então, assim, planejar a imagem, ela é realmente essencial para a gente poder garantir que cada uma delas contribua para a sua narrativa. Então é importante que eu entenda que imagem que eu vou fazer para eu poder entregar algo para vocês no final. Porque se eu jogar aqui só imagens soltas, não faz sentido nenhum. Imagina eu começar postando para vocês uma noiva e terminar postando um cachorro. Ou então começar postando um cachorrinho e terminar postando Arniquinha. Acho que não vai ter nada a ver. Eu tenho que postar imagens que realmente se conectam entre si e que consigam conversar e contar uma história. Toda a história, independente do livro que seja, eu estou aqui, por exemplo, com Os Segredos da Mente Milionária, que está aqui comigo. Tem outros do Meu Milhão, que eu acabei de ler esses dias atrás também. Enfim, é alguns livros que eu vou lendo aqui para o autodesenvolvimento. O Monge e o Executivo, que é, cara, magnífico, é muito bom, dentre outros livros, que depois eu posso citar para vocês aqui, vários que eu já li, que pode ajudar vocês no desenvolvimento e nas narrativas de contar a história também. Toda a história tem o quê? Começo, meio e fim. E o que eu tenho que fazer? Estruturar as minhas fotografias, estruturar as minhas imagens, de forma que haja um começo, que é uma introdução dos personagens, que tenha um meio, que é o desenvolvimento dessa história, e que tenha um fim, que é a minha conclusão, que vai contar isso tudo. Então imagina o seguinte, vou falar sobre casamento, vai. Imagina assim, você vai casar, então você vai para a igreja, né? Antes você vai se arrumar, depois você vai para a igreja, da igreja vai ter ali buquê, com festa, e depois acaba. Então a gente conta uma história total com relação a isso daqui. A gente vai explicando como é que funciona isso tudo dentro da história, a gente vai contando essa história. Agora, toda a história, ela só é boa quando a gente tem uma diversidade de planos. E quando eu estou falando de plano, eu não estou falando de artimanhas, eu estou falando de planos de imagem. Então, quando a gente conta histórias, a gente tem um plano aberto, e depois a gente tem um plano
mais focado no assunto, e talvez a gente tenha um outro plano que seja totalmente aquele do detalhe, onde a gente vai revelar exatamente a emoção daquilo que o cliente está buscando. Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, que está aqui na máquina, mas antes eu queria agradecer aqui a presença da Rosana Manganelli, que está por aqui. Rosana, seja bem-vinda à live de hoje. E a Glenda Soliman, cerimonialista também, que trabalha com... Inclusive vai ter um congresso muito massa lá no Sul. Agora eu e a Glenda nós estamos acertando alguns detalhes aí, a gente vai conversar, viu, Glenda? Eu vi que você me pediu para dar uma olhadinha na agenda. Eu já passei para a minha equipe dar uma olhada aqui para a semana que vem. Eu não olhei a agenda da próxima semana, a gente nem abriu ela ainda. Tá? Mas eu vou pedir para alguém ver isso certinho e eu vou chamar você, vou te passar a informação para a gente poder conversar assim e alinhar as coisas sobre o congresso. Tá? O congresso cerimonialista vai estar massa pra caramba, já vi, só vai ter gente top no congresso e vai acontecer num lugar maravilhoso também, lá em Balneário Camboriú. É isso, né, Glenda? Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. Você não bebeu sua água hoje? Beba também. Deixa eu mostrar para vocês, quando eu estou falando de diversificar os planos, vamos virar aqui de novo para nossa tela. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu aumentar. Vamos lá. Aqui eu tenho um plano aberto, tá? Mostrando um detalhe. O que a gente entende nesse plano? Que aqui foi fotografado uma tropa do exército e que eles estavam indo para um determinado local, que, cara, eu não sei que local que é esse, mas eles estavam indo para algum lugar, porque eu percebo que esse líder do exército que está aí na frente, tá? Não sei qual que é o cargo dele, enfim, qual que é a patente, vamos dizer assim, ele está bem focado naquilo que ele vai buscar. E os seus comandados estão ali na sequência para poder entender como que vai ser. Na sequência disso tudo, nós temos um plano mais fechado, mostrando uma oficial olhando para tudo para entender como que as coisas funcionam. Então, eu entendo que eles estão no mesmo objetivo. Então, eu tenho um plano mais aberto e eu tenho uma oficial buscando uma informação. E aí a gente tem algo que chama um detalhe, que é para a gente poder trazer emoção aqui. Então todos eles que estão aqui estão em busca de um bem comum. Eles estão em busca de proteger a pátria amada. Então quando a gente está contando essas histórias, a gente está falando sobre isso. E quando a gente está falando de planos abertos ou planos fechados, né, ou com mais detalhes ou com menos detalhes, é justamente para a gente poder narrar essa história e fazer com que o nosso espectador entenda exatamente a mensagem que a gente quer passar, né? Mas nada funcionaria se a gente não capturasse emoções autênticas. Dentro da captura de imagem, seja ela fotografia, seja ela vídeo, o que mais conecta é a verdade. Quando a gente cria algo e que não é tanto verdade, ou que parece ser verdade, ou que você não acredita que seja verdade, isso não conecta. Isso faz com que as pessoas entendam que você está fazendo algo só para poder chamar a atenção delas. E elas não vão conectar com você nem com o seu produto. O que a gente tem que entender é que pessoa compra pessoa. E por mais que você tenha um produto e que você ofereça um produto, elas vão comprar o que está por trás dele. O que é? Qual que é a emoção que esse produto vai gerar? Nelsoro. Alguém conhece esse medicamento aqui? Eu tô cheio de medicamento aqui hoje, né? Eu tô ficando velho, passei dos 40, acho que é isso. Nelsoro. Alguém conhece esse medicamento e para que ele serve? Fala aqui nos comentários para mim. E aí, enquanto vocês falam isso para mim, eu vou mostrar uma outra coisa. Quando a gente está falando da emoções autênticas, eu estou falando que ela é a chave para conectar emocionalmente com o seu público. Tá? Então, é legal vocês... Acordei hipocondríaco hoje, é verdade. Cara, se eu olhar aqui na minha mesa, tá cheio de coisa. Já eu pego um Cinegripe aqui também. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que pra gente se conectar com o público, a gente precisa passar verdade. Eu preciso passar verdade. Então, as imagens que são claras e que criam emoções, são elas que vão revelar
vamos colocar assim, elas vão revelar o sentimento pro meu público, né? Então, o que o Nelsoro traz pra mim? A Stephanie colocou. Tudo bom, Stephanie? Conheço. Meu namorado usa para conseguir respirar. Pois é. Então, é o seguinte, quando eu mostro o Nelsoro para uma pessoa que realmente precisa dele, como é o caso do namorado da Stephanie, ele utiliza isso para poder respirar. Vocês entenderam o tamanho da conexão que essa pessoa tem quando ela viu o Nelsoro? E provavelmente se o namorado dela estiver nessa live, eu estiver assistindo essa live, eu vou assistir essa live depois, quando eu mostrar o Nelsoro para ele, ele vai pegar o dele para poder pingar, porque isso traz para ele liberdade. Para ele é vida, ele pode respirar. Sabe quando você está com a rinite atacada, você está com o nariz congestionado e você não consegue respirar? Isso daqui é o que salva a tua vida. Entenderam? Então, eu posso ter uma foto do Nelsoro e ter uma página toda em branco atrás. E eu vou conectar com o meu público. E aqui eu vou colocar assim, ó. Ou eu coloco o Nelsoro e atrás uma brisa leve e uma pessoa fazendo no fundo assim, ó. Vocês entenderam? Quando a gente está falando de contar histórias, é isso. O Lê colocou aqui, menos pose e mais verdade. Menos pose e mais... Deu o nome da fotógrafa, viu, Lê? Por favor, cara, eu não conheço. Então me passe o nome aqui, porque a gente... Uma frase excelentíssima. Menos pose e mais verdade. É exatamente isso. Então quando a gente está falando de emoção autêntica, agora eu vou mostrar algo para vocês que realmente toca muita gente. Deixa eu já até deixar aqui no prompt para vocês. Cara, essa imagem que eu vou mostrar para vocês é uma imagem que realmente, cara, é demais o que eu vou mostrar para vocês agora. Amor em forma de maçã tá aqui hoje. Por falar em amor em forma de maçã, já vou falar sobre isso, mas aí vai ser no ponto onde eu vou falar sobre nostalgia. Eu já conto já. Antes eu quero mostrar para vocês, quando a gente está falando sobre que a emoção, ela traz verdade, desde que essa emoção seja autêntica. Ah, da Paula Roselini, cara, a Paula é incrível, né? Paula é incrível, uma fotógrafa lá do Sul também, conheço a Paula. Cara, a Paula é sensacional. Ela faz fotografia de família, né? Ela faz um sensual também, mas ela mostra menos. Mas a fotografia dela de família é perfeita. Conheço a Paula. Paula é gente boníssima. Pena da Paula é a vergonha que ela tem de aparecer nas redes sociais. Ela aparece de vez em quando, depois ela some. Mas se ela tivesse, cara, o tempo todo aqui, ela realmente entregar muito conteúdo de valor. Mas vamos lá. Trocando aqui a tela. Se liga nessa imagem. Vocês se lembram da oficial da foto anterior? Pois é. Eu queria que vocês passassem para mim o que vocês sentem com essa imagem. O que essa imagem representa para vocês. Eu sei que está num plano bem fechado, talvez não dê para ver tudo. Eu vou puxar um pouquinho mais, ó, só para vocês enxergarem todo. Vou aproximar de novo. Eu gostaria que vocês falassem aqui nos comentários para mim o que essa imagem representa para você. O que você sente quando você vê essa imagem. Emoção, verdade, profundidade, disse a sobre fotografia. Uma forma de maçã, uma mistura de medo e sonho. O que mais? Coragem. Para vocês perceberem que quando a gente está falando de uma narrativa, e a gente está contando uma história, o quanto que isso revela para o meu espectador. A Stephanie colocou amor.
essa fotografia, ela mexe muito comigo. Muito, muito. Essa fotografia, ela foi feita por mim no Parque Vila Lobos, no treinamento de uma escola militar. E foi um momento de captura de muita emoção, muita emoção. Eu estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Era uma atmosfera de muito engajamento, de muita emoção, de muito amor à pátria. Eu vou até ler aqui os comentários assim, de muita verdade, de profundidade, de mistura de medo com sonho, do medo do amanhã, do que tudo ia acontecer, de uma menina, mulher, de 15, 14 anos, que vê nas Forças Armadas brasileiras a oportunidade de uma história. E foi isso tudo que eu senti junto com essa menina nesse dia. Porque nessa lágrima aqui tem muito sonho. Nesse olhar tem uma visão de futuro. E foi assim que ela contou essa história pra mim. Uma história que conectou demais comigo e que faz muito sentido pra mim e pra minha família também. Pra quem não conhece, a menina dessa fotografia é a Maria Minsone, é minha filha caçula. E que nesse dia ela tava radiante. E que ela já tinha me convidado tantas vezes pra ir no treinamento militar dela, no Parque Vila Lobos, e eu nunca tinha tido oportunidade de ir. E essa imagem que eu mostrei para vocês aí, realmente, naquele dia, me contou uma história e me deixou uma lição. Que realmente os momentos são feitos de verdades. E que é menos pose, mais história, como disse o Lê e a Paula Roselini. E que nesse dia eu entendi que a gente tem que viver cada momentinho da nossa vida de forma intensa, viver cada detalhe com muito amor, carinho e intensidade, assim como a Maria fez nesse dia. Então, a fotografia, ela traz isso. Se ela revelou isso tudo pra mim, que tava lá, e eu consegui trazer isso tudo pra vocês, que estão aqui, sei lá, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, eu não sei o que vocês estão fazendo, imagina o quanto que isso reflete lá no cliente. Essa fotografia dela rodou o país inteirinho, mostrando para as pessoas como é possível uma mulher, menina, de 14 anos, ela tinha essa fotografia, se não me engano, servir a seu país com tanta intensidade. Isso aí rodou nas mídias. Essa fotografia foi muito vista e muito falada. Pessoas iam a restaurantes em São Paulo ou fora do estado e falavam pra mim assim, cara, eu vi essa imagem aqui. Foi você que fotografou, você que fez, cara, que coisa linda. Depois tinha uma imagem minha com ela, a gente cantando no Nacional, era a coisa mais linda do mundo. Então, isso rodou o país todo. Uma imagem que conectou com outras pessoas, né? Ah, e é isso. Nossa, caramba, cara, eu viajei aqui, fui lá longe e acabei contando uma história pra vocês aqui do fundo do meu coração, cara. E eu falo que essas lives são incríveis porque eu já tenho vocês como família, eu tenho vocês aqui junto comigo. Falando em família, Maísa acabou de chegar por aqui. Maísa, você sabe o quão importante você foi na vida da gente, né? Maísa cuidou das minhas filhas desde pequenininha e a Maísa hoje tá voando e, enfim, ficou com a gente muito tempo, acho que, sei lá, 14 anos, não lembro quanto tempo que ela ficou com a gente. E hoje ela cuida da vida dela muito bem. E obrigado, viu, por você estar aqui na live. Obrigado por você existir nas nossas vidas também. Vamos lá, vamos continuar, que eu me emocionei aqui, quase chorei.
A Silvia tá aqui também. Silvia, ó, outra corretora. A Silvia é corretora lá de Praia Grande. Precisar comprar um apartamento em Praia Grande? Dá uma ligada pra Silvia. Você comprar um apartamento com ela lá. Vamos lá. E aí, vamos entrar agora para a parte técnica. Porque é o seguinte, fotografia ou captura de imagem, seja fotografia, seja vídeo, a emoção ajuda a captar, o olhar ajuda a captar, mas se você não tiver técnica, cara, vai ficar mais difícil. Mas eu vou passar umas técnicas para vocês aqui que vocês vão poder utilizar o próprio celular para poder fazer isso. Vocês vão conseguir contar histórias através do celular. Inclusive esses vídeos que eu fiz de chamada para as lives, aquele vídeo onde eu estou entrando no avião, que eu estava saindo para ir fazer um trabalho, que estava lá, são todos vídeos, são capturados com o celular mesmo, porque eu não saio andando com a câmera para cima e para baixo aí. Então a primeira coisa que eu ia passar para vocês é a fotografia candid, que seria o quê? Em vez da gente utilizar as fotos posadas, a gente vai capturar o quê? Momentos espontâneos. Então a ideia é sempre trabalhar com momentos espontâneos mesmo, porque dentro deles é onde existem as emoções reais mesmo, e é isso que vai fazer conectar com o meu público, né? Ou com o seu público, enfim. Interação e conexão. Então a gente vai o quê? Capturar interações significativas. Se é produto, como que o meu produto vai conectar com o meu cliente? Como que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? Então a gente vai utilizar o quê? Olhares novos, os toques, os gestos, que isso tudo vai transmitir aquilo que a gente está buscando. Eu tenho duas imagens para mostrar para vocês aqui agora. Essas imagens elas capturam momentos de emoção, tá? São duas imagens extremamente importantes. Uma delas realmente me traz um oh na hora que eu olho, e imagino que isso vai causar a mesma coisa em vocês, porque não tem como isso não acontecer, tá? É uma imagem, cara, é bonitinha demais e dá vontade de realmente a gente pegar os dois no colo, tá? Antes de eu mostrar a imagem para vocês, queria avisar para quem chegou agora que no final da live de hoje, que já tá para terminar, eu vou entregar para vocês algo incrível, tá? Então não saiam daqui, que vai ser algo incrível para você ter e para você poder aplicar essas técnicas todas que eu estou passando por aqui de uma forma magnífica e que vai agregar muito naquilo que você quer para a tua vida aí, para o seu cliente, da forma de você interagir nas redes sociais, enfim, beleza? Então o que eu vou pedir para você agora também, você vai nesse aviãozinho aqui, ó, Juzinha. Cara, que legal, Juzinha tá por aqui também. Seja bem-vinda à live de hoje, cara. Juzinha, que é uma influencer fodástica. Opa, não pode falar palavrão aqui. Foi mal. Cara, seja bem-vindo à live de hoje. Ó, clica no aviãozinho aqui, manda pros amigos, convide os amigos, clica nos coraçõezinhos, no foguinho, no senzinho que tem aqui embaixo também. Por favor, que você me ajuda a alcançar mais pessoas através dessa live. E assim eu consigo trazer muito mais gente pra cá e consigo ensinar mais pessoas também. A gente reescreveu toda a nossa empresa aqui e a gente definiu novamente qual que é a missão da nossa empresa, tá? Qual que é a missão da nossa empresa? Então, a nossa missão aqui é entregar muito conteúdo para vocês. Um dos pontos que a gente tem aqui é entregar muito conteúdo para vocês e de forma gratuita, tá? Então, eu quero entregar muito material aqui, falando sobre fotografia, falando sobre negócios, falando sobre N fatores para a gente poder ter um trabalho muito legal juntos, tá? Então, a ideia de disseminar todo esse conteúdo aqui surgiu dessa nova estrutura que a Peterson Mensoni tá desenvolvendo agora e que eu já tô falando demais e eu não posso falar mais coisa, mas que tem muita coisa nova acontecendo, cara, muita coisa boa. Não sei se vocês viram, eu já vou mostrar a imagem aqui, calma aí, tá bonitinha, calma aí, vou contar. Não sei se vocês viram, na semana retrasada, se eu não me engano, como que eu posso dizer? Entraram em contato comigo e pedindo para eu fotografar uma pessoa extremamente especial. E, cara, eu tive a honra de ser contratado para fotografar o Pablo Marçal. E esse cara é um cara incrível, cara. Esse cara é de uma energia sensacional. E o que eu tô querendo dizer pra vocês, eu não tô falando sobre política, eu não tô falando sobre nada. Eu tô dizendo pra vocês o seguinte, é que o cara, ele é sensacional. Ele é de uma paz interior
ele passa uma coisa tão boa quando a gente está perto dele. De encostar nele você sente prosperidade. O cara é incrível, tá? Enfim, fazendo uma propaganda gratuita do cara aqui, mas realmente mudou muito os nossos negócios depois desse vínculo. Tá? E aí aos pouquinhos eu vou contando tudo para vocês aqui, para vocês irem entendendo como que isso vai acontecer. Mas vamos lá. Voltando pro storytelling, como diz o meu amigo Lê, do Foto e Vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui agora, quando a gente está falando sobre o tipo de fotografia, que a gente tem que falar sobre interação, e que as fotografias que são realmente aquelas que conectam mais, são esse tipo de fotografia. Fala para mim, quem que resiste um abraço desse? Conta para mim. Quem que resiste isso? Essa fotografia foi de um aniversário infantil dessa menininha, que eu de verdade estou tentando lembrar o nome dela agora, e eu não estou me recordando. Se alguém que estiver aqui na live conhecer, por favor, me lembre o nome dela. Cara, o San Diego tá por aqui, foi meu aluno também, cara, quanto tempo. Daniela, seja bem-vinda à live de hoje também. Sam, cara, que saudade, quanto tempo. E aí, quando a gente tá, essa fotografia que tá aqui, eu registrei Fefe, exatamente, a Fefe. A Fefe deu um abraço tão gostoso no avô dela quando ela chegou na festa. Foi um negócio lindo. Esse abraço deles dois realmente tocou a festa como um todo. Então, quando a gente está falando de capturar a imagem e fazer com que as pessoas interajam com isso, só de ver aquilo dá vontade de colocar os dois no colo, né? Assim como eu vou mostrar essa imagem que foi feita num ensaio de Dia das Mães. Uma fotografia de mãe e filha que são extremamente conectadas uma com a outra, e que eu tive o privilégio de capturar essa imagem. A conexão da filha com a mãe no momento que ali talvez seja de descontração e gerou uma vergonha das duas, mas eu não sei o que uma falou para a outra, mas realmente é uma das fotografias mais bonitas que eu tenho de mãe e filha aqui no nosso acervo também. Então, quando a gente está falando de interação e de fotos espontâneas, esse é o tipo de fotografia que conecta com o seu público lá na frente, né? Deixa eu ver aqui. O Sam mandou aqui que tá em Guaibê. Cara, tá em Guaibê, cara, que legal. Guaibê é uma cidade pequenininha lá no interior de São Paulo. Falou de fotografia, é só chamar ele. Beleza, obrigado, cara, obrigado mesmo. O Sam foi meu aluno em 2010, 2011, se não me engano, mais, não lembro agora. 2012, eu acho que era. Mas nessa época aí. Então vamos lá. Gente, continuando. Fala pra mim. Tem alguma dúvida ainda? Manda aqui nos comentários. Tá ficando alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem uma caixinha de perguntas aqui também. Ou manda aqui no comentário. Tá bem tranquila a live. Acho que dá pra mandar no comentário. E todo mundo lê a pergunta. Eu consigo responder pra vocês aqui também. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta referente a tudo isso que eu tô passando, por favor, perguntem pra não ficar sem essa informação. Tá? Eu não sei como que tá o adiantado da hora, não sei quanto tempo que a gente tá aqui. Ó, já tá batendo 1 hora de live. Aliás, já passou de 1 hora de live. Pera aí que eu perdi o meu negócio aqui, pera aí. Vamos voltar lá. Beleza. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque já estamos aqui há bastante tempo. Minhas lives que são de 40 minutos, hoje tem muito assunto, a gente já tá passando de 1 hora já, né? Então tá realmente um aulão. Pra quem tá acompanhando essa live toda aqui do começo ao fim, realmente vai ter muita informação para poder utilizar aí nas suas imagens, tá? E aí é o seguinte, vamos chegar na parte que eu amo falar, que é luz. Cara, eu amo falar sobre luz. Então a gente tem que entender o quê? Intensificar a narrativa através do ambiente, através da luz. E é isso, tá? Então quando a gente tem uma narrativa que a gente consegue contar através de luz, a gente vai fazer o quê? Definir o humor dessa história. Se a gente quer falar sobre sentimento, ou se eu quero falar sobre me fugiu
a palavra aqui agora, mas vamos dizer assim, ó, eu quero trazer um ambiente alegre, eu quero trazer um ambiente mais sério, eu quero trazer um ambiente mais triste, eu quero trazer um ambiente mais sentimental. Isso tudo vai depender do tipo da luz que eu vou utilizar. Então eu tenho uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu trabalhar aqui e quem sabe faz ao vivo, como eu disse para vocês. Então eu tenho uma imagem aqui que é essa. Eu sou apaixonado por essa fotografia também. E essa fotografia, ela conta história. Ela tem uma história, essa fotografia. Na cidadezinha chamada Getulina, lá no interior do estado, existia um pedacinho de terra, um trevinho, no meio da cidade, com uma plantação de girassol. Porém, era uma plantação bem da sem vergonha, onde tinha uma meia dúzia de girassóis. E essa moça da foto queria muito fazer uma fotografia na plantação de girassol. E eu falei assim, cara, a única plantação de girassol que a gente vai conseguir fazer hoje vai ser nessa cidadezinha aqui perto, porque a outra era em São José do Rio Preto e era longe, e não tinha como fazer, precisava de autorização para entrar dentro da fazenda para poder fazer isso tudo. E como diz a Meire, estava cheio de bicho, inclusive, nesses girassóis. E eram casas em volta, não tinha muito o que fazer. E aí o que eu fiz? Achei uma brechinha entre as casas, onde passava a luz do sol. Pedi para a modelo correr, pegar o girassol e colocar posicionado com aquela luz entrando ali, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Vamos virar aqui a tela. Essa luz que vocês estão vendo aqui era uma brechinha entre duas casas. E olha a luz de contorno que trouxe em volta da modelo. Não tem luz artificial aqui, é só luz natural. Olha todo o contorno que essa fotografia, que essa luz trouxe nessa fotografia. Que sentimento que essa fotografia traz para você? O que ela representa quando ela está sendo vista, quando ela está sendo mostrada? Essa fotografia, ela foi utilizada em diversas campanhas de publicidade aqui da empresa. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Pra gente, é uma fotografia que envolveu muitas pessoas quando ela foi postada na época. Quando a gente postou essa fotografia, as pessoas, cara, onde você foi? Que lugar que era esse? Como que é feito isso? Então, através dessa fotografia, eu consegui mostrar para as pessoas que eu tenho uma visão diferente dos demais. E que eu consigo captar imagens diferentes das demais. E quando eu mostrei o lugar dessa foto, ninguém acreditava. E as pessoas perguntaram, Peterson, mas isso daí não é Photoshop? Não, isso aqui não é Photoshop. Essa fotografia só teve um tratamento de cor, onde eu coloquei um pouquinho do meu estilo dela, que é esse amarelinho que eu mostrei para vocês. Só isso. Mas não tem nada de Photoshop aqui, tá? Então, é importante quando a gente vai criar um storytelling, a gente entender o ambiente onde a gente vai estar e que luz que a gente vai utilizar. E quando a gente consegue utilizar a luz natural, isso traz muito mais verdade para dentro da imagem. Tá? A gente consegue contar histórias de formas melhores. Tá? E aí algo que é importantíssimo é a edição e a pós-produção. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com contraste, a gente vai trabalhar com saturação, com as cores, com os tons. E para isso tem muito aplicativo na internet que vocês conseguem colocar. Aplicativos que vocês quiserem anotar, que vocês podem utilizar. O Lightroom, dá para fazer isso. Dentro do Canva, dá para fazer tratamento de imagem também. O próprio Photoshop. Isso são todos aplicativos que têm as ferramentas gratuitas também. E tem tanto para Android quanto para iOS. Então você... O iOS, né? O iOS que é do iPhone. Então, existem para as duas plataformas também. Então, é possível você fazer isso tudo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tô achando que vai dar... tá. Instagram, estamos aqui, numa boa, não derrubou e tá tudo lindo. Vamos lá. Então, quando eu estou falando da edição, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui eu acho que não vai dar para mostrar. Vou pôr um pouquinho mais para cá. Aqui. Ó. Não sei se vai dar. Acho que vai. Um antes e depois. Antes e depois. Então, uma fotografia mais lavada, eu costumo dizer, sem informação, sem movimento, sem emoção, não conta história nenhuma. E aqui,
já mostra uma história de força, de poder, de beleza, né? E a gente coloca todo um contraste em cima disso tudo. Então, são coisas que a gente vai mostrando para vocês, que a pós-produção, ela vale muito na hora que a gente vai contar as histórias através da imagem. Alex, seja bem-vindo aqui, cara, a nossa live de hoje. E aí, pra gente finalizar, partindo pro finalzinho já da nossa live de hoje, a gente vai falar de como contar essas histórias nas redes sociais. Como que eu vou falar isso? De que forma que eu vou colocar isso lá? É necessário uma sequência lógica. Para as pessoas entenderem aquilo que eu quero passar, eu preciso ter uma sequência lógica de imagem. Então é como se fosse um filme mesmo. Esse filme ele pode ser contado através de fotografia ou ele pode ser contado através de imagem. Que a imagem não deixa de ser uma fotografia em movimento, né? Não deixa de ser uma fotografia em movimento. Então quando eu estou falando da imagem em si ou da própria fotografia, é que eu estou mostrando o passo a passo para poder chegar no coração do meu cliente, chegar no coração do meu espectador e trazer ele para dentro daquilo que eu quero. No caso, o que eu faço nas minhas redes sociais? Eu tento trazer vocês para dentro da minha vida, do meu cotidiano. Hoje, para quem me acompanhou nos meus stories, viu que eu limpei equipamento, viu que minha cadeira quebrou, né? Pois é, e que eu não arrumei ainda, que tá aqui. Ó, Alex. Obrigado, Alex, obrigado. O Alex, que tá falando aqui, ele é um dos proprietários do IBPM, que era um curso preparatório onde minha filha atuava como oficial, vamos colocar assim, para vocês entenderem. Ela era xerife, né? E aí ela cumpriu todo o papel dela lá e decidiu sair, mas, enfim, serviu muito para o desenvolvimento pessoal dela lá também. Que inclusive, o que eu estava mostrando para vocês aqui na live, uma das fotos desse treinamento lá era da escola aí do Alex. Então, Alex, obrigado, viu? Gratidão mesmo por você estar aqui na live. Compartilhe com os amigos, a gente está falando muito sobre isso daqui. Mande um abraço aí pro Paulo, o Paulo que gosta lá, o menino dele, acho que gosta de fazer umas imagens também e falar muito sobre storytelling. Então, quando a gente está falando de storytelling, é realmente uma narrativa. Como que eu vou contar essa história para as pessoas? Né? De que forma que eu vou entregar isso para as pessoas e para que as pessoas se envolvam realmente? Então, por exemplo, quando o Alex lançou um vídeo lá atrás falando sobre a escola dele, e minha filha olhou todo aquele vídeo e ela se conectou com esse vídeo, veio atrás de mim e falou assim: pai, me leva lá porque é isso que eu quero para mim. E lá ela sentiu e descobriu um sentido para o que ela queria. Com 13 anos na época, se eu não me engano. Então foi feita toda uma narrativa, né, disso tudo. Eu estava inclusive falando aqui, Alex, sobre aquela fotografia da lágrima da Maria, que correu o país todo, enfim, como publicidade de vocês, enfim, que foi super legal, né, que vocês mostraram isso tudo. A narrativa que foi feita quando eu falei sobre a escola de vocês também, vocês seminaram todo esse vídeo, que passou em restaurantes, pessoas me ligavam falando sobre isso também. Então que foi algo muito legal isso mesmo, que realmente repercutiu muito nas redes sociais. Porque isso tudo mostra o quanto uma história bem contada e que gere conexão faz com que as pessoas interajam mais com você, né? Inclusive, no final dessa live, que daqui a pouquinho, eu vou deixar aqui para vocês um link para vocês poderem receber um e-book contando sobre tudo isso que eu estou falando na live agora. Tá? Eu preparei um e-book com muito carinho para vocês poderem ter, para vocês entenderem tudo isso que eu falei, e lá tá de forma bonitinha, escritinha, um passo a passo de como você pode contar histórias através das imagens, seja elas fotografias ou seja elas um vídeo. Tá? Queria agradecer a galera que tá entrando aqui na live agora, Vitória, Raíssa, Valquíria, a Elaine que chegou por aqui agora, o IPPM de Pirituba também tá por aqui, JG7 Martins tá aqui na live também, e tá tudo por aqui. Inclusive, o Alex, queria conversar com você. Depois você manda aqui, a gente vai conversando ou pelo direct ou pelo isso aqui. Uma das coisas que eu entendi que é necessário a gente contar uma história muito boa seria do seu acampamento de selva. Eu acho que merece ser contada uma história através de imagens lá. O acampamento de selva de vocês, ele é incrível e ele molda muito bem.
Então, assim, se fizer sentido para vocês, manda um direct para mim, a gente vai conversar, tá? Vai ser incrível. Então, continuando aqui. Quando a gente está falando de contar a história, não adianta também eu só colocar a imagem e eu não ter uma cópia atraente. Ah, Peterson, o que é copy? Pelo amor de Deus, mais um falando de copy, eu não entendo o que é copy. Eu só vejo esses players falando de copy, que não sei o que. Copy é uma história, é uma legenda, é algo que realmente impacte você. Por que você veio para essa live? O Lê, quando falou aqui, falou, cara, eu estou estudando sobre storytelling, então eu queria entender o que você tinha para me falar. Tá? É lógico que aqui numa live não dá pra gente contar tudo, foi por isso que eu escrevi o e-book para poder disponibilizar para vocês, né? E aí, lá aqui no Instagram, por exemplo, ou nas outras redes sociais, a gente consegue criar um carrossel com imagens. E que inclusive agora dá para colocar vídeo também. E que fica super legal. E que agora também dá pra gente entrar e deixar aberto para as pessoas contribuírem com as suas imagens. Imagina pessoas do mesmo segmento postando coisas iguais. Então você troca informações para o seu cliente, com seus produtos, enfim. E aí, eu estou falando muito aqui de vida, de fotografia, de pessoas, mas isso tudo se aplica a produto também, viu, gente? E foi assim que a Nike se comunicou com a gente, e foi assim que a Adidas se comunicou com a gente, é assim que a Puma se comunica, é assim que a Ferrari se comunica com a gente também, é assim com a marca Patek Philippe, que é um dos relógios mais caros do mundo, é assim que a Rolex se comunica com a gente, é contando histórias através de imagem. Tá? Então a gente tem que entender que a imagem hoje que vai chegar no seu cliente aí. Seja para uma escola, que você vai ter que conectar com o seu aluno, seja com um produto de aromatizantes, por exemplo, que eu sei que tem gente aqui que vende um aromatizante lindão, certo? Então, seja tudo isso. Tá? Independente daquilo que eu vendo, independente daquilo que eu entregue, se eu não tiver uma boa imagem, com boa luz, com um bom ângulo, com as regras certinhas de apresentação, você não vai se conectar com o seu cliente. Você não vai se conectar com as pessoas. E se você não fizer isso, desculpa, se você está querendo vender alguma coisa, você não vai vender também. A gente precisa se conectar com pessoas. E, cara, eu demorei tanto para entender isso. Eu sempre fui um cara que conversou muito com as pessoas. Sempre fui um cara que trocou muita ideia com todo mundo. Mas eu esquecia de vender. Pois é. E quando eu estou falando de vender, eu estou falando disso aqui, ó, de imagem pessoal também. Porque quando vocês estão aqui comigo, vocês me conhecem, fica muito mais fácil, porque vocês confiam em mim. Né? Quem me segue há muito tempo aqui sabe que eu tenho um quê com esse meu cabelo. Então todo mundo fala assim, cara, o que você passa no seu cabelo? A mão, o tempo todo. Mas por quê? Isso acabou virando uma marca registrada minha. Né? E aí a gente está desenvolvendo um método aí, mas daí depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá para a gente chegar no final, senão a gente não chega nunca. E eu queria concluir essa live de hoje falando sobre... Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Excelente noite, conte sempre com o BPM. Então um abraço para você também, Alex. Fica com Deus aí, boa noite. Se puder ficar até o finzinho da live, tem surpresinha já no final, que eu vou disponibilizar um link massa para vocês aqui. História e conexão. Tem uma frase que eu escrevi aqui e eu vou até ler para vocês, que fica melhor assim, ó. Contar uma história através das suas imagens não é apenas sobre técnica, mas sobre captar a essência e a emoção dos momentos. Então não é só sobre técnica. Tinha um amigo meu que falava para mim que a fotografia tirada tortinha era errado. Porque na técnica tá errado. Ele brincava e usava o nome de carrocinha tombada. E sim, pela técnica tá errado. Mas eu tenho um outro amigo meu, fotógrafo, que ele tira foto torta, foto do avesso, pendurado, ponta cabeça. E ele se conecta com as pessoas. Porque ele não tá nem aí pra técnica, mas ele consegue tirar a essência das pessoas. Ele é um cara incrível, que a gente já fez uma live juntos. E realmente eu sou fã desse cara. E ele faz diferente. Assim como eu tenho um outro amigo, que também é um fotógrafo renomado,
e que ele faz as fotos extremamente na técnica. E que ele consegue revelar a alma das pessoas através da fotografia também. E que também é incrível. Então, gente, a live de hoje fala sobre conexão. Se você quer contar uma história boa e que essa história venda mais para você e que essa história faça com que você seja visto de uma forma melhor e que faça que você seja autoridade naquilo que você faz ou naquilo que você representa, gere imagens que gerem conexão com o seu público. Seja com celular, seja com câmera profissional, seja com o que você tiver aí, seja só contando histórias. Às vezes você não precisa mostrar o seu produto, mas se você fizer um... e de repente você vê isso, você já conectou? Tem uma menina aqui no mercado que ela faz algo incrível. O nome dela é Virgínia Fonseca. Ela conta histórias como ninguém. E ela vende muito na empresa dela, que é o ePink. Muito. Ela vende milhões em horas. Por quê? Porque antes de ela fazer a live de venda dela, ela já mostrou o produto dela um monte, mas de forma subliminar. Então, quando eu falo para vocês de história, eu estou falando de história e conexão. E essas são as ferramentas poderosas para você gerar impacto e engajamento. Então o segredo que eu estou revelando para vocês aqui é esse. Utilize as imagens para gerar conexão no seu cliente, no seu público, na sua família, nos seus amigos. E quando você descobrir a imagem certa que gera essa conexão, você vai explodir nas redes sociais. Você vai voar na venda dos seus produtos. Você vai entregar muito mais serviço também. Eu tenho certeza disso, tá bom? Eu vou deixar um link aqui para vocês agora. Eu não sei se dá... http... Espera só um minutinho, vou deixar um link aqui para vocês. E eu já vou contar por quê. Deixa eu só colocar aqui primeiro. Digitei errado. Gente do céu. .com barra ver se eu digitei direitinho. Deixa eu fixar o comentário. Fixar comentário. Deixei um link aqui para vocês lá do meu site. É o www.petersonminsone.com/ebook storytelling. É um e-book com tudo detalhado do que eu falei aqui para vocês agora, tá? Antes de eu passar tudinho para vocês, queria agradecer aqui a presença da Mônica Faverão, que entrou na nossa live, da Patrícia Albuquerque, lá do Rio de Janeiro, da Ionádia Souza, aqui de São Paulo, do Victor Natan, ou Negão da VNBR, Letícia Domingues, seja bem-vinda, Flávia Coutinho tá aqui também com a gente. Enfim, eu tô deixando aqui para vocês, gente, este link, tá? E para quem quiser receber esse link lá no seu direct, vai lá no meu direct, tá? Na hora que terminar a live, você vai lá no meu direct e vai escrever e-book. Quando você escrever o e-book, alguém da minha equipe vai enviar para vocês esse link que está aqui. Mas se você quiser copiar, por que eu estou fazendo? Esse link ele vai ficar disponível por 24 horas para esse e-book no valor de R$ 9,90. Cara, com todas essas informações riquíssimas que eu passei para vocês em pouco mais de 1h30 de live. Passou? Passou. Caraca, estamos aqui. Não, deu quase 1h30. Tá dando 1h25 até agora. Então eu vou deixar para vocês esse link aqui disponível. Entre lá. Se vocês entrarem no meu site também, entrar lá, petersonminsone.com, lá no finalzinho, no menu, vai ter lá também e-book storytelling. O e-book vai estar lá disponível para vocês por R$ 9,90. E esse valor vai ficar disponível lá por 24 horas. Depois vai subir, porque tem muita informação boa lá dentro.
E de verdade, eu coloquei 9,90 ontem porque as minhas filhas e a minha esposa falaram assim, lança na live por 9,90, a galera vai gostar. Poxa vida. Eu falei, cara, mas me deu um trabalho para escrever. Teve gente que viu nos meus stories alguns dias atrás falando assim, ontem eu fui dormir às 3 da manhã desenvolvendo algo novo para vocês e hoje estou levantando às 6 para poder ir fazer um trabalho que eu fui fotografar. E era isso. Eu fiquei umas 3 noites trabalhando até tarde para desenvolver esse e-book para vocês. Tá? E lá tem muita informação. O nome do e-book é Storytelling, como contar histórias através da imagem. Tá? Então lá tem detalhado de como fazer isso. Tem muita informação boa lá. Então se você tiver afim desse e-book, você vai lá no meu direct e vai escrever e-book. E eu vou te mandar o link. Ou então você pode ir direto no meu site, que vai ter lá também, você vai conseguir comprar. Tá? Então hoje, até amanhã, vai ficar disponível no valor de R$ 9,90 e depois desse valor ele vai subir, porque é um e-book que está tão bom que não dá para deixar nesse valor lá também. Tá bom? Antes disso tudo, eu gostaria de pedir para vocês aqui, colocarem aqui nos comentários se vocês gostaram da live de hoje, se realmente agregou isso para vocês. Porque se agregou, eu vou criar material novo para a próxima terça-feira chegar aqui com muita informação boa para vocês. Uma aula mesmo, porque a minha ideia é começar a vir aqui e dar aula e não a gente ficar entregando conteúdo raso, porque isso aí tá cheio de gente na internet fazendo, enrolando e com conversinha por aqui. Esse valor que eu estou colocando do e-book é um valor irrisório de R$ 9,90, que realmente me ajuda aqui a entender se vocês realmente estão gostando desse conteúdo. Meu pai dizia que tudo que a gente entrega de graça, as pessoas não aproveitam. E é por isso que eu coloquei esse valor de R$ 9,90 no e-book. Poderia até colocar de graça, porque R$ 9,90, o que é R$ 9,90? É quase nada, né? E aí, Paula, obrigado pelas palmas aí. Patrícia, obrigado pelo É o Melhor, valeu, obrigado mesmo. A Daiane acabou de chegar aqui na live também. Pietro Minsoni, meu sobrinho, estava aqui na live também com a gente. Seja bem-vindo. Gente, e o seguinte, todas as minhas lives, eu sempre terminei aqui com muita gratidão por todos vocês estarem comigo. E teve um momento na minha vida, alguns anos atrás, que eu fiz lives todos os dias. Foram 78 dias de live, um dia após o outro. Eu cheguei a fazer live da estrada, indo de um lugar para o outro, sempre no horário marcado. E até que a gente chegou nas lives 7 e 7. Live 7 e 7 foi um horário que a gente determinou, porque ele é um horário muito mágico para mim. E eu tenho certeza que ele vai trazer muita mudança na vida de quem está me assistindo também. Obrigado a galera que está falando que o conteúdo foi muito rico. Vocês não sabem o quanto é importante isso para mim aqui. Eu que sou um cara de sala de aula, que sempre estive na sala de aula, eu sou um cara dos palcos, que sempre estou nos palcos falando e contando um pouco mais sobre mim, sobre minha vida, sobre a minha fotografia. E sempre disse que nas lives 7 e 7 a gente fala de tudo, inclusive sobre fotografia. E eu tenho certeza que eu vou estar aqui para ajudar vocês a venderem cada vez mais, através da imagem. Tá? Então a gente vai ter conteúdo rico para trazer para vocês na próxima terça-feira também. Eu estou no meio de uma imersão, no meio de uma mentoria. A minha ideia era voltar aqui na quinta-feira, mas na quinta-feira eu tenho uma reunião muito importante num grupo onde eu participo, tá? Que gera muito conteúdo, inclusive dentro desse grupo que surgiu muito dessa ideia de estar aqui com vocês. Tá? E todas as minhas lives, lá no passado, eu sempre terminei aqui com gratidão e com uma oração. Então eu gostaria de convidar você para participar dessa oração comigo, tá? Que é algo muito importante para mim, que é um cara que muito temente a Deus e que um dia eu me desconectei dele. Eu sou humano também, né? Um dia eu me desconectei dele. Eu sempre fui um cara que fui muito temente mesmo, aquele cara que ia na igreja, aquele cara que estava sempre de joelho no chão. E um dia eu desconectei dele. E é incrível isso, né? E é a primeira vez que eu tô falando isso aqui em público, assim. Quando meu pai faleceu, com 53 anos de idade, eu perdi minha fé. E eu demorei para recuperar ela, viu? Mas aí Deus me mostrou e me fez entender
por que que meu pai fez a passagem. E é por isso que eu estou aqui agora. E eu queria vir aqui primeiro agradecer cada um de vocês que estiveram nessa live hoje. Passou muita gente por aqui. Muita gente não pôde ficar, muita gente não ficou até o final. E é por isso que eu vou deixar essa live gravada. Eu não costumo deixar, não. Mas essa daqui eu vou deixar gravada, porque essa aqui vale a pena deixar gravada. E eu tô torcendo para dar tudo certo para deixar gravada, porque às vezes o Instagram dá uns bugzinhos aqui. Mas hoje vai dar bom, tá? Então eu queria agradecer aquele cara lá de cima, que traz tanta coisa boa pra minha vida, que é que me faz ser próspero. E quando eu tô falando de prosperidade, eu não tô falando de dinheiro só. Eu tô falando da família que eu tenho, eu tô falando dos negócios, dos amigos e dos clientes também. Cada um de vocês que vem aqui para poder pegar um pouquinho de conhecimento, vocês não têm noção da alegria que vocês trazem para mim, tá? Obrigado mesmo. E aí, eu tenho aqui, ó, junto comigo, eu vou mostrar para vocês, a minha Bíblia. A Bíblia Sagrada. Que eu acredito num Deus vivo. Sou cristão e acredito num Deus vivo. E ó, Senhor Pai Todo-Poderoso, venho aqui para lhe agradecer. Hoje não é para pedir. Pelo menos não é para pedir por mim. Mas é para agradecer pela vida, pelo conhecimento e pela paz que o Senhor me trouxe hoje. Pela oportunidade que o Senhor me deu de falar com tantas pessoas que passaram por essa live hoje. E eu tenho certeza, Pai, que essa live que vai ficar gravada, ela vai se espalhar por toda a terra. E que as pessoas vão poder utilizar todo esse conteúdo a seu favor. E vão poder utilizar esse conteúdo para poder se ajudar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. E lhe peço, Pai, pela vida de cada um dessa live. Lhe peço que eles tenham prosperidade nos negócios, assim como eu tenho no meu. Lhe peço, Pai, que eles tenham força para poder levantar todos os dias e vencer. E é isso. É em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém. É isso, gente. Obrigado. Estamos chegando ao fim de mais uma live das 7h07. Tá aí, muita gratidão aqui com vocês. Não esqueça de entrar lá, adquira o seu e-book, tem muita informação boa lá. Vamos ver os comentários que tem aqui. Alegria, festa no céu, quando o filho recupera a fé ao pai. Bendito seja Deus. Amém, amém. Exatamente isso. E realmente eu posso me dizer hoje que eu era uma ovelha desgarrada e que eu voltei e que estou muito feliz com isso. Vocês não fazem noção da paz que eu sinto dentro de mim e de poder estar cumprindo o meu propósito, que é estar aqui ensinando vocês. Porque sim, a nova missão da Peterson Minsoni é disseminar muito conteúdo, passar muito conteúdo para vocês. Muito conteúdo para vocês e conteúdo de valor. Então, por favor, me cobrem. Mandem mensagem, mandem informações. Peterson, fala sobre tal assunto. Peterson, e se a gente conversasse sobre isso? Cara, e a gente vai falar muito sobre isso. Muito. Eu vou entregar muito conteúdo aqui para vocês. Obrigada, Paula, por todo o carinho, por você estar sempre aqui na live comigo. Tá, obrigado mesmo. A Amanda, que acabou de chegar aqui também. Seja bem-vindo. Gente, vou deixar gravado lá. E aqui, ó, petersonminsoni.com/ebook.storytelling. Vai lá, adquira seu e-book, entenda tudo isso que a gente falou por aqui, que eu tenho certeza que lá vocês vão conseguir fazer uma coisa. Você que comprar seu e-book, tiver dúvida, você vai mandar um direct e eu vou te ajudar a solucionar suas dúvidas também. Tá bom? Na hora que você for testar sua fotografia, você pode me chamar aqui, que se não puder, alguém da equipe vai te responder na hora, vai anotar a sua dúvida e eu vou ter o prazer de responder isso em vídeo para você, tá bom? Para você poder ter um pouquinho perto aí da sua casa e eu te ajudar também com os seus negócios, tá bom? Gente, um beijo no coração, fiquem com Deus, mande essa live pra galera toda para que eles possam aprender mais e pra gente crescer cada vez mais esse perfil e assim eu poder trazer muito mais informações para vocês. Porque quanto mais gente a gente tiver aqui, mais dúvidas surgirão e mais conteúdo de valor eu vou poder entregar, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Espero vocês aqui na próxima terça-feira, às 7h07. E quando eu colocar aqui o conteúdo, eu vou pedir para que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem, tá? E lá nos meus stories, inclusive, aciona o sininho. Eu sempre estou colocando conteúdo de valor nos meus stories. Sempre tem informação nova lá, tá bom? E que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a tirar foto da família, a tirar foto dos seus negócios e aprender muita coisa por aqui, tá bom?
Beijo no coração, até mais. Ó, 24 horas fica o link lá. Adquira o seu e-book, R$ 9,90 hoje, isso não é dinheiro pra ninguém, tá bom? É pra hoje, 24 horas. Amanhã já rodou. Agradecendo muito a galera que tá chegando aqui agora, que tá começando a seguir esse Instagram. Tô muito feliz com vocês, tá bom? Mas nós já passamos muito da nossa live. Nós começamos às 7h07, já são 8h42. E agora eu vou curtir a minha família. Espero que você curta a sua também. Abraça quem você ama, tá? Beijão. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, Caçola Leandro, até mais. Amanda começou a seguir também. Tiele começou a seguir. Gente, sejam muito bem-vindos a esse Instagram, tá? O IBPM Tabuão também tá seguindo por aqui. Gente, beijo no coração. Até a próxima terça. Ou qualquer momento que a gente resolva entrar por aqui para passar muito conteúdo de valor para vocês. Tchau.